Então, se a gente for falar de imperatividade ou crianças imperativas, é uma brincadeira, na verdade, que eu estou fazendo. Esse quadro clínico não existe, de imperatividade, crianças imperativas. Quer dizer, o quadro clínico existe, esse nome é que não existe, né? É quando a criança vira um imperador. E aí ela tem plenos poderes ou parciais poderes, alguns consideráveis poderes na casa. Então, se ela quer aquele brinquedo, ela consegue, porque senão ela chora, ela faz escarcéu, e aí ele é chamado de genioso, ele não tem jeito, não sei o quê. Só que isso parece com um outro quadro, aí sim um quadro clínico, de hiperatividade. Então, a importância da gente fazer essa diferenciação dos hiperativos para os imperativos. A hiperatividade, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma questão neurológica. Isso é organizado com química, né, com remédio. Então a gente tem remédio para hiperatividade. A imperatividade, o remédio é a questão dos limites, de como se lidar com limites. E é importante diferenciar um pouco disso, porque os sintomas são parecidos. Digo sintomas da hiperatividade, né? Dificuldade de concentração, não conseguir fazer a tarefa, não conseguir ficar parado na cadeira, não conseguir esperar. Né? Imagina que o cérebro está muito agitado, com uma questão química, neurológica, de uma hiperatividade. O problema é que a criança com imperatividade, de imperador, ela também não quer esperar. Um imperador espera? Um imperador recebe ordens? Não, o imperador dá ordens. Então, por isso essa diferença, né? E acho que a gente fala um pouco disso aí. Imagina que a criança vai fazer, inicialmente, aquilo que lhe dá prazer. Né? Não tem a questão da disciplina. A gente pode procurar, esperar que a criança venha com um chip já instalado de disciplina, ou que seja via Bluetooth, né? Eu acabei de falar e já chegou no cérebro dela, ela já decodificou isso, mas não é. A criança vem ao mundo sem saber o que é o mundo. A gente vai apresentar ao mundo o que pode e o que não pode. E ela vem regida por um princípio de prazer. Deu prazer eu faço, deu desprazer estou fora. Aos poucos que ela vai entrando nessa questão da realidade, de um princípio da realidade, saindo de um princípio e entrando para o outro. E estou falando da criança, mas pensa que tem adulto que só vive pelo princípio do prazer. Né? Uma questão de treinamento, de educar o cérebro para isso, educar o comportamento, os limites. Agora, imagina que assim, se a criança tem vontade de uma determinada coisa, ela chora e ela recebe aquilo. Então, nesse esquema de um princípio de prazer, ela vai fazer o mínimo esforço. Se ela chora e recebe, ela aprende essa ferramenta, ferramenta 1. Se ela chora e não recebe, ela vai tentar uma ferramenta 2, ela vai falar, me dá, me dá, me dá, uma ferramenta 2. Se ela recebe aí, ela para de usar essa ferramenta, lhe basta. Se ela pede, me dá, me dá, me dá, e não recebe, ela vai acessando cada vez mais ferramentas. Pensa numa ferramenta 3, eu estou inventando uma ordem aqui, tá? Mas pode ser qualquer outra ordem. A ferramenta terceira, ela chorou, não ganhou, ela falou me dá e não ganhou. Em um outro momento ela vai negociar, olha, se eu fizer isso, eu posso ganhar aquilo. Né? Você vê que foram caminhos cada vez mais complexos. Então sai de um estado primitivo e vai para um pensamento cada vez mais abstrato, mais de negociação. Né? E é esse o caminho que a humanidade fez. A humanidade sai de um caminho simples, de uma função cerebral simples, onde você tem estímulo e resposta, tudo muito... imagina uma sinapse assim, do chora, recebe gratificação e para. E de uma sinapse que dá vontade, mas eu não posso, lido com a frustração, elaboro uma alternativa, proponho, aguardo o tempo de resposta, né, um mecanismo muito mais complexo. Então, essas coisas vão sendo treinadas, aprendidas. Não dá para se esperar que, com uma única informação, a criança já aprenda determinado comportamento. Ela é treinada nisso. E daí, a criança que não recebe esse treinamento,
de aguardar a frustração, de lidar com o não, ela vira uma dessas crianças imperativas. Ela fica com imperatividade. Não é hiperatividade, imperatividade. Ó, aqui a gente tem uma dica para diferenciar a hiperatividade da criança com falta de limites. Na dúvida, a gente tem que levar para um pediatra. O pediatra é que tem subsídios científicos, técnicos, experiência clínica para fazer esse diagnóstico. Então, não somos nós, educadores, psicólogos, pais, que vamos fazer esse diagnóstico de hiperativo. Hiperativo é um quadro clínico. Uma dica para a gente saber, leva no pediatra ou pode estar faltando limites aqui, é que a criança com hiperatividade, a que tem um distúrbio químico, ela não consegue manter a concentração mesmo em situações que ela goste, mesmo em situações novas. Uma criança que não consegue fazer a lição e se desconcentra na lição, na escola, mas fica um tempão jogando videogame ou montando qualquer outro jogo, não deve ter hiperatividade, né? Porque como é que a química cerebral ia selecionar? Agora pode concentrar, agora não, né? Não vamos fazer essa seleção. Então ela simplesmente deve fazer só aquilo que lhe dá prazer. Se ela consegue jogar videogame, fazer alguma outra atividade que lhe dê prazer por mais tempo, ela é um imperador, com certeza. Então essa é uma dica. Agora, sempre procurar o médico para estar fazendo esse diagnóstico, né? É isso aí. Pois é, aqui eu queria mostrar para vocês a diferença do processo que a criança está passando, pelo desenvolvimento da criança. Imagine que aqui tem uma coisa enrolada, ela está envolvida. E eu vou desenvolver, vou tirar o envolvimento. Ó, tá vendo? Uma laranja, ela está envolvida e agora ela vai ficando desenvolvida, ela vai ficando exposta. O processo de desenvolvimento é esse, de tirar aquilo que está envolvendo. Então, se a criança nasce toda protegida e precisa dessa proteção, aos poucos ela precisa ir perdendo essa proteção. Ela precisa ficar tirando aquilo que a envolve. E isso é entrar em contato com frustração. Se a criança tem direito de ter o desejo dela, de querer aquele presente, de querer aquela laranja, de querer aquilo. O que não quer dizer que ela tem que ser satisfeita. Ter o seu desejo reconhecido, isso é importante. Ah, você quer sim, eu entendi. Não, mas agora não é a hora disso. Reconhecer o desejo não quer dizer satisfazê-lo. Aliás, que limite dá trauma, isso não existe, né? O que existe, o que dá trauma é essa de não perceber o indivíduo. Isso pode dar trauma. Agora, se eu percebo, ah, você quer isso. Não, mas agora não tem, porque vai fazer melhor para você. A gente está desenvolvendo, a gente está aprendendo ela a lidar com a frustração. Essa aqui com crianças e marshmallows, é uma pesquisa norte-americana. Depois eu deixo um pouco mais de alguns dados aí. Mas eles pegaram crianças que gostavam de marshmallows, deram um marshmallow para cada uma dessas crianças, falaram, é de vocês, se quiserem comer, podem comer, fiquem à vontade. Mas nós vamos sair, daqui meia hora a gente volta. Quem não tiver comido o marshmallow vai ganhar um segundo. Tá? Quem comeu não ganha o segundo. Crianças com idade escolar, idade para entender esse enunciado. E o que é engraçado é que 30% dessas crianças não comeram o marshmallow e quando os pesquisadores voltaram, ganharam seu segundo marshmallow. E o que é legal dessa pesquisa é que eles acompanharam depois essas crianças no processo de desenvolvimento, foram ficando jovens, adultos, e foram vendo que essas crianças que aguentavam a sua frustração, a capacidade de postergar a gratificação, foram crianças que conseguiam guardar dinheiro, conseguiam gastar tempo para estudar, para passar no concurso, crianças, pessoas, depois elas cresceram, que sabiam lidar com a frustração, não eram regidas pelo seu prazer, entravam em contato com o seu prazer e negociavam, conseguindo
satisfazer o prazer no segundo momento, né? Com certeza não são dessas crianças imperativas, são crianças que sabem negociar, sabem lidar com frustração. Por isso a importância dos limites, né? A gente está apresentando o mundo, a gente está treinando as crianças para o mundo quando a gente apresenta os limites. E agora eu vou apresentar para vocês um desenho super engraçado, vocês já ouviram, e que virou tese aí pela doutora Seres aí da PUC. Ela falou sobre criancinhas super poderosas. E aí não só as meninas, não só as garotas super poderosas, mas garotas e garotos, né? Essa aí é uma marca da nova geração, da geração Z. Eu quero e tenho que querer e tenho que conseguir, porque se eu não conseguir aquilo que eu quero, eu não vou ser feliz, né? Não sabe lidar com a frustração. Tá aí então com vocês as garotas super poderosas, as criancinhas super poderosas.